A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais um Desperta Geração. O texto que eu escolhi para debater com você essa noite é para incentivar a você a caminhar, a se levantar, a ter novos caminhos, novas direções. Hoje estarei lendo em Provérbios. Provérbios são conselhos, direções, comportamento. Provérbios nos ensina correções e assim por diante. E eu escolhi um texto que as pessoas usam às vezes como título de metáfora, para poder dizer, ó, larga o teu caminho, ou muda aquilo que você está vivendo. E o texto que eu usei para você nessa noite, que eu quero usar para você nessa noite, é um texto tão conhecido que nós usamos até como a palavra bíblica, sim, é claro, mas usamos ele a título de correção, ou ditado popular, que está na Bíblia, é claro, está na Bíblia. Mas nós usamos como ditado popular, como uma coisa comum. Mas Provérbio vai nos ensinar que isso é uma fase de comportamento. É uma parte de comportamento que deveríamos ter. Eu vou ler o versículo. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Esse é o texto que eu tenho para você nessa noite. Vamos falar hoje sobre caminho, sobre escolhas. Hoje eu queria te convidar a olhar para aquilo que você tem vivido, olhar para as escolhas que você fez ao longo desses anos de vida que você tem e se perguntar: caminhei, corri, fiz as escolhas certas, me direcionei ao céu, amei as pessoas, odiei as pessoas, gerei raiva, gerei conflitos ao longo desse caminho? Porque quando o provérbio, eu acredito que quando o provérbio vai falar sobre um caminho, é sobre uma direção, é sobre até onde você quer chegar. Quais são as suas escolhas para essa noite de domingo? Quais são as suas escolhas para o ministério que você congrega? Quais são as suas escolhas para direcionar a educação dos seus filhos? Quais são as suas escolhas no seu trabalho? Ah, irmão Wagner, você vem com mais uma correção em pleno domingo à noite. Eu não vim só para uma correção. Eu vim para te dizer o quão bom escolher o caminho certo, o caminho da palavra. O caminho que o Senhor tem para nós. E direcionar a nossa vida em Cristo é olhar para alguns exemplos de homens e mulheres que decidiram viver Cristo, que decidiram buscar a presença e se mantiveram firmes, que fizeram as escolhas certas independente da tempestade que você está vivendo, independente de olhar para o lado e ver o irmão cair e você duvidar daquilo que você está vivendo. Desculpa se nessa noite de domingo eu venho aqui para te incentivar sim a viver os novos caminhos, viver as novas escolhas, mas a nova criatura que você deseja ser tem que ser com novas escolhas, com novos caminhos, né? E quando eu falo com você sobre novos caminhos, eu falo sobre direcionar as coisas. Mas Wagner, eu estou entregando tudo meu na mão do Senhor. Todos os dias eu dobro o meu joelho e agradeço pelo dia. Todos os dias eu sou profeta, como muitos falam aí. Todos os dias eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus. Sim, é claro, nós somos. Estamos na igreja, achamos que a igreja todo domingo é um comportamento normal, que é um caminho a ter uma semana abençoada. No final do curso escutamos aquela oração que fala assim: que o Senhor nos guarde no meio da semana, que Ele nos dê uma semana abençoada. Mas hoje eu quero falar sobre o caminho que você vai viver durante essa semana. Domingo que vem eu farei outro vídeo te perguntando como foi a sua semana.
Porque às vezes a gente escolhe tantas coisas ao longo desse caminho, se atrelamos a tantas coisas, fazemos tantas escolhas, fazemos tantas decisões impensadas às vezes. Olhamos para Cristo, aquilo que Ele fez, e pesamos na nossa vida aquilo que nós somos. E parece que a conta não bate entre eu e Cristo, ou eu e o Evangelho que o Senhor nos cobra. Eu fico pensando se Davi, se Moisés, se esses homens que a gente conhece como homens de persistência na fé, homens que entenderam o valor da oração, entenderam o valor da perseverança, desistisse pelo caminho. Eu fico imaginando se Daniel, uma referência para nós hoje, se não tivesse a coragem que ele tinha. Se eu acho que quando às vezes eu falo assim, que falta mais Natãs para essa geração. Eu não quero ser repetitivo sobre Natã, porque o Natã falou a verdade, porque o Natã jogou na cara de um rei a verdade. Mas eu acho que Natã percebeu que Davi vinha em um caminho de erro, de sucessão de erros. E quando Natã, e Deus percebeu também, Deus via Natã, não fala uma palavra para Davi que vai mudar aquilo que Davi está vivendo, que vai quebrar ali aquela situação. Eu quero te perguntar, qual é o caminho? Qual é a direção? Mas Wagner, eu sempre fui um servo do Senhor. O que muda você ser um servo do Senhor? As pessoas em sua volta. Será que sendo servo do Senhor você vai ser referência? Aquele que todo mundo procura só porque é servo? Ou porque as pessoas estão olhando de fora e vendo que o caminho que você escolheu é um caminho de verdade? Mesmo que esteja ferido, rasgue o peito e grite: Senhor, eis-me aqui com minhas falhas, com meus pecados. Me ajuda a andar, Senhor. Será que essa tem sido a minha e a sua oração? Senhor, afaste de mim as pessoas que não querem andar no mesmo propósito, no mesmo caminho. Estou sendo repetitivo em dizer caminho para você, é para que você entenda que há 10.000 possibilidades de você errar. Há 20.000 possibilidades de você olhar para aquilo que você acha que vai chegar e não ser capaz do seu coração entender: Senhor, será que eu vou chegar a ter um grande pregador? Será que eu vou chegar a ser uma grande cantora? Será que eu vou chegar a ser um líder de ministério? Será que eu vou liderar os jovens e ter a coragem de liderar os jovens? Que os jovens hoje é difícil, né? De se liderar uma geração que tem sido perseguida até vezes mais que eu e você. Tenho 43 anos. Eu acho que a perseguição que os jovens vivem hoje é maior do que a minha e a sua. Eles têm um mundo aberto pela internet. Ele tem a escola aberta com todos os assuntos que vão tirar eles do caminho. E nunca se fosse falar tanto em uma geração perdida como a gente fala hoje. Eu, você, condenamos a próxima geração. Falamos às vezes em altares por aí, ou falamos às vezes entre conversa com amigos, que a próxima geração é ruim. Mas se eles errarem, a culpa é minha e sua. Que aquilo que nós fazemos hoje vai direcionar o caminho deles. Vai direcionar aonde eles vão chegar. E às vezes a gente não quer perceber isso. A gente não quer aceitar que foi culpa nossa. Ou será culpa nossa? Nós estávamos no caminho com eles, educamos, ensinamos, demos direção de caráter, mas não ensinamos a fé, a viver para Cristo, sobre todos os mandamentos, sobre preceitos, sobre regras, sobre leis, sobre comportamento. Às vezes cobramos caráter e não temos o caráter para corrigir. Estamos no caminho, junto com eles, com a próxima geração. E eu queria que eles olhassem para mim e para você como um exemplo, como alguém que eles possam imitar, que eles possam olhar e falar assim: eu queria ser igual o diácono Wagner,
que em meus caminhos, meus tropeços, meus erros, nunca desistiu. Eu conheço homens e mulheres que estavam na fé, andavam pela fé e hoje voltaram ao mundo. Sentiram saudade da velha criatura. Será que foi isso que aconteceu com eles? Ou pelo caminho eles foram deixados sozinhos? É como se nós pudéssemos receber hoje o filho pródigo, com um abraço, com uma nova sandália. Desculpa, mas dentro do ministério que nós vivemos hoje, dentro do evangelho que nós vivemos, temos pessoas tão feridas, tão magoadas, tão perdidas, como se estivessem lá fora, que se perderam pelo caminho, estão tropeçando de igreja em igreja, porque em meio ao caminho se perderam. E estão vivendo essas escolhas, se fartando das suas escolhas. Será que é culpa do ministério? Será que a culpa é minha ou sua, como evangelista, que não foi atrás? Será que nós temos que repetir a parábola das 99 ovelhas? É que temos que repetir o mesmo comportamento que o pai do... Meu Deus, que luta, Senhor. Que luta, Senhor. Como é que eu vou aconselhar você sem jogar na sua cara os seus erros? Como eu vou falar contigo nessa noite de domingo que você precisa voltar lá atrás, um tempo atrás da sua vida, olhar para trás e olhar para o futuro com a mesma direção, com os mesmos olhos? Mas, Wagner, os meus pecados quando eu aceitei Jesus foram apagados. Mas será que estamos cometendo novos comportamentos ao longo desse caminho de caminhada? Ao longo dessa direção? Será que trocamos a direção de uma coisa próspera para uma coisa que talvez seria bom? Será que estamos tão perdidos ao longo dessa caminhada que esquecemos o valor da oração, esquecemos o valor da obediência? Estamos tão presos a adorações que mexem com nossos emocionais que esquecemos o valor de ajoelhar e clamar ao Senhor? Será que esquecemos qual é o caminho a chegar até o céu? Será que esquecemos os mandamentos? Será que esquecemos os preceitos? Será que esquecemos as escolhas que devemos nos levar para a vida inteira? Devemos direcionar a próxima geração como uma criança. Todos os dias ensinamos algumas coisas para nossos filhos. Todos os dias dizemos não, sim, talvez, vou pensar. Será que pensando antes de darmos a correção à próxima geração, eles não seriam melhores do que a gente? Será que em vez de nós bater, trancar, brigar, discutir, gritar, mostramos um novo caminho para eles e deixarmos eles escolher a verdade que liberta? Que eles possam adorar ao Senhor em verdade, é claro. Que eles possam glorificar, que eles possam cantar um hino emocional que vai mexer com o coração deles, que eles possam chorar aquilo que a gente não faz mais. Quantos cultos nós vamos que não sai uma lágrima de arrependimento do nosso coração? Parece que o caminho cauterizou o pecado em nosso coração. Parece que nossas escolhas vão de encontro ao inferno. E a gente fica aí nessa palhaçada de dá nada não. Ih, para com isso, amanhã eu paro. Será que o futebol de domingo está tirando você da igreja? No culto de domingo? Será que uma saída para ir a qualquer outro lugar que não seja a casa do Senhor está tirando você de servir quando a tua igreja precisa de você servir? Será que alguns momentos lá fora estão te dando mais alegria ao seu coração do que um culto de 2h30? Desculpa, mas eu preciso balançar a árvore. Eu gosto dessa frase, eu amo essa frase. Eu tenho vontade de mudar o nome dos meus vídeos, é isso. Vou balançar a árvore. Eu amo essa frase. Eu quero balançar a árvore nessa noite de domingo e te dizer
Quantos frutos ficaram pelo caminho? Quantas vezes você se calou porque o eu estava cauterizado em teu coração? Cara, olha para você. Olha para as coisas que você decidiu viver. Olha para você. Senta um momento dentro da sua casa agora, nesse domingo. Olha a sua volta. Você edificou uma casa. Agora basta saber aonde ela foi edificada. Em que terreno ela foi edificada. O que esse caminho te trouxe. Será que foi os bens materiais que corromperam o seu caminho? Será que foi o financeiro? Foi até as escolhas erradas mesmo, os laços que você fez, que te tiraram do caminho. Desculpa, mas eu quero despertar a geração, você sim. Eu preciso balançar a árvore, eu preciso te dizer que do jeito que tá não pode ficar. Mas se a premissa do texto é venha como estás, mas não pode ficar como era. Aleluia. Perdoa se hoje eu estou sendo mais tranquilo, mais calmo na minha fala, porque eu tenho sido tratado como você tem sido tratado. E tenho visto, ao rever alguns vídeos meus, eu tenho visto que eu tenho sido muito duro contigo e comigo próprio. Eu não quero aceitar os meus erros. Eu quero viver novos comportamentos todos os dias. Mas eu preciso olhar para dentro de mim todos os dias e ver o que eu posso arrancar de mim todos os dias. Mas Wagner, não há nada em você proveitoso? Sim, há. Eu creio que se eu tenho alguma coisa, há um ministério para mim. Há um chamado para mim. Mas enquanto eu for esse cara que não aceita a correção, enquanto eu for esse cara que está no meio do caminho e não aceita ser novamente direcionado por Cristo, a possibilidade de eu ir de contra a morte ou ir de contra o inferno é grande. Enquanto eu só enxergar a 10 passos à frente. Mas Wagner, eu vivo pela fé. Então passe a acreditar em coisas grandes que o Senhor tem que fazer na sua vida. Passe a acreditar em ministérios grandes que Deus tem que fazer na sua vida. Há propósitos grandes que tem que fazer na sua vida. Eu quero que chegue um tempo na sua vida que você vai falar igual Paulo falou. Tem uma palavra de Paulo que eu gosto muito, que ele fala assim: vivo em mim as marcas do Evangelho. Sinto no meu corpo as dores do Evangelho. É uma fala de Paulo que eu gostaria que você repetisse isso daqui a um tempo. Senhor, eu quero que você esteja pronto para o usa-me. Para que o Senhor possa te chamar por 3 vezes, você está apto a fazer. Perdoa se eu sou o cara mais pecador que você vai conhecer, mas eu sou o cara que mais pecou nessa terra. Eu sou o diácono que mais errou nessa terra. Mas eu preciso te falar essa verdade. Independente da tempestade, independente das perseguições, independente das pedradas, independente das acusações que o inimigo vai se levantar, que o diabo vai se levantar, que a sua família vai se levantar, que o seu ministério vai se levantar, que a sua igreja vai criticar, que as pessoas vão olhar para você e não vão desacreditar de você. Pregue, cante, adore ao Senhor. Porque vai chegar um momento que você vai precisar ser forte para passar por tudo isso. O caminho que você está vivendo pode te endurecer o seu coração. Ou pode te dar a maturidade para passar por aquilo que você vai passar no seu futuro. Ou pode estar passando agora. Será que será só por causa das enfermidades que você adora o Senhor? Será por causa dos milagres que Ele pode fazer? Ou deve ser só por causa do amor que você sente por Ele e o temor que você sente por Ele? Cara, ao longo desse caminho, existem tantas possibilidades de você acertar e errar,
que eu fico me perguntando, será que eu estou no caminho certo? Será que você está no caminho certo? Será que as escolhas que eu fizer a partir dessa segunda-feira no meu trabalho, na minha vida com a minha esposa, será o caminho certo? Ou se eu acordar na segunda-feira de manhã, dobrar mas foi Senhor, que não seja eu, mas seja a sua vontade sobre o meu caminho dessa semana. Abra um jejum. Ou pelo menos se cale em algum momento. Deixa Deus agir. Na hora de cessar essas 20 mil vozes que existem dentro de você e escutar uma só, a voz do Senhor no seu coração. Sente um pouco, converse com a sua esposa. Sente um pouco, converse com seus filhos. Para um pouquinho, respira antes de tomar a decisão. Que no culto de terça-feira, o culto de quarta-feira, não seja mais um culto na sua vida, mas seja um culto diferente. Todos eles têm que ser diferentes. Eu tenho que chegar lá e ser um culto diferente do que eu vivi no meio da semana. Porque ao longo desse caminho da semana, Deus proveu tantas coisas sobre a minha vida, sobre a sua vida, que não tem por que chorar. Só se for de alegria, ou porque sentiu a presença dele. Hoje termino esse vídeo, Desperta a Geração, com esse aviso. Cuidado ao caminho. Cuidado das direções que está tomando para a sua vida. Cuidado com as escolhas. Desperta a geração. Estamos indo de encontro ao inferno com as escolhas que estamos fazendo. Tem uma geração que depende de mim como diácono, depende de você como presbítero, depende de você como missionário, depende de você como pastor. E depende de você como líder de jovens. Depende de você como líder de mulheres. Depende de você como esposo, como sacerdote da sua casa. Depende de você, mulher, que é o alicerce da casa onde ninguém aceitou Jesus e você aceitou e está tentando, e está tentando, e está tentando. Não para, não para, não para. Você vai vencer essa guerra. Jesus te ama e eu também. Mas eu preciso falar essa verdade contigo. Cuidado com as escolhas. Cuidado com as direções. E principalmente cuidado com os maus conselhos, porque os maus conselhos podem ser pedra de tropeço para a sua vida. Cuidado. Haverá muito espinho pelo caminho. Haverá muitos acusadores pelo caminho. Haverá tantas coisas pelo caminho. Mas em todo o caminho Ele estará contigo. Independente da tempestade, independente do perseguidor, independente das armadilhas do diabo, Ele estará contigo. Servimos a um Deus de verdades, que não aceita meia palavra, não aceita choro emocional que não vai mudar aquilo que você está vivendo. Escutamos hinos lindos que nos faz chorar, mas devemos chorar pela presença dEle, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Desperta, geração. Mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o Diácono Wagner, o cara que mais pecou nessa geração, mas que tem um conselho bom para te dar. Desperta, geração. Vamos de encontro ao céu. Nosso Senhor não demora. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês.